Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que você já vem conhecendo, venho trazendo as celebridades do mundo da medicina para trazer aí seus insights, sempre privando pelas cabeçadas, apesar da grande maioria, inclusive eu, sempre tentar puxar suas sardinhas para suas vitórias, mas a gente aprende com as derrotas, aprende com as cabeçadas e com os erros. Então, é o que a gente sempre tenta escutar aqui nos episódios. Tá? Hoje teremos aí mais uma grande celebridade, uma grande surpresa aí da medicina e de São Paulo, Dr. Cauê Gasparotto, boêmio, médico formado pela USP, CEO e fundador do HackMed. O cara é líder pela Fundação Lehman, passagem por Harvard, MIT. Por onde passa, deixa seu legado aí de brilhantismo, apesar de sua juventude. Fala, doutor Cauê, beleza, cara? Valeu, Ricardo, que isso, fiquei até sem graça com os elogios. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver se eu consigo trazer um pouquinho da minha experiência. Como você falou, ainda estou engatinhando aí, né, nesse mundo aí da inovação do empreendedorismo, mas acho que para todo mundo que está nesse mercado sabe que a gente realmente comete um monte de erro no começo. Acho que eu tenho aí a contribuir com algumas pessoas que também querem se aventurar por esse mundo aí. Pô, isso aí você não temos nenhuma dúvida, né, cara? Você a contribuir imensamente, né? Como é que são tantas conquistas, como é que você conseguiu fazer tanta coisa? Você é meio sniper, né, cara? Você vai ter uma dificuldade aqui no episódio, que eu já sei, que você não erra, né, cara? Então, Cauê, ele é um cara que ele mira e ele conquista, entendeu? Tipo, ele não tem muito vai e vem. Esse negócio todo aí do fail fast, para você, eu sei que não funciona muito bem, né? Apesar de você aí ter sua humildade característica e se negar um pouco disso, né? Mas, pô, sorte certa, cara. Não, pô, que isso, tem um monte de erro. Acho que, inclusive, a gente pode até trazer algumas essas falhas no começo. Acho que tem um monte de coisa que eu já fiz errado e que eu, se eu pudesse voltar no tempo, teria feito totalmente diferente. Mas acho que é isso que você falou, né? O erro é o que faz a gente crescer no final, né? Eu tenho muito essa visão de que para ter sucesso você vai ter que aprender com seus fracassos, senão é muito raro as pessoas que acertam de primeira e conseguem logo de cara. é, a conquistar os objetivos que elas têm, né? A maioria das pessoas acaba errando muitas vezes até atingir seu objetivo. Se você não aprender com seus erros, infelizmente é muito difícil de você continuar avançando nessa jornada, né? Então, se você quiser Essa é a puxar grande até esse assunto, característica, né? Essa é a grande característica, né? Eu acho que o diferencial é o cara que continua errando, corta, né? Sai dele, tendo o mesmo erro, né? Executando a mesma coisa, fazendo da mesma forma, não dá para ter resultado diferente, né? exato. Cara, me diz E um negócio. Desculpa te cortar. Seguindo o padrão aqui, me conta um pouquinho aí da tua origem, como é que era aí tua família, tua estrutura familiar, em termos de presença de pais ou ausência de pais, irmãos, mais novo, mais velho, como é que era aí a tua casa na tua infância? Perfeito. Bom, eu tenho. Meus pais são casados, eles casaram um pouco antes de eu nascer e estão juntos até hoje, né? E meus pais são professores, então minha mãe Ah, é professora legal. de literatura, meu pai é professor de geografia, e eu sou o primeiro filho, né? Eu tenho uma irmã mais nova que terminou agora a faculdade de Direito, também está seguindo aí pelo mundo do marketing, mundo empresarial, ela trabalha hoje na Ambev, né? Então também gosta um pouco desses temas mais voltados aí para desenvolvimento pessoal e tudo mais. E eu cresci em São Paulo, nasci e cresci em São Paulo. Sempre estudei nos colégios onde meus pais trabalhavam, né? Então eu tinha bolsa de estudos muito por conta porque aqui, eu não sei se funciona assim também no Rio de Janeiro, né? Mas aqui em São Paulo, pelo menos os professores têm bolsa para os seus filhos, né? Então eu sempre Aham. estudei em escolas muito boas, mas principalmente por conta dessas bolsas que me permitiam ter esse acesso, porque era um pouco discrepante em relação à condição financeira dos meus colegas de turma, assim, tinham muito mais dinheiro do que eu nas escolas onde eu estudava, mas isso foi muito importante. Meus pais sempre foram duas pessoas que valorizaram muito essa questão do estudo, né, de você ser um bom aluno,
de você ser não só um bom aluno em termos de nota também, mas se comportar como um bom aluno diante do professor. Eu acho que eu sempre fui um cara que respeitou muito os mestres, digamos assim, né, os professores, mentores que eu tive, um pouco por conta dessa filosofia que eu tinha em casa, assim, da minha mãe falar sobre isso, dos meus pais. E eu acho que, querendo ou não, eu tinha muito em casa essa cultura de buscar excelência, sabe? Eu lembro desde pequena minha mãe falando sobre isso, de você buscar ser o aluno nota 10, entendeu? Tirar boas notas, ser um bom aluno, ou meio que dar orgulho para os seus professores. Eu acho que eu tinha muito disso, sabe? Eu quero é, passar para os meus professores que eles tenham orgulho do aluno que eles estão formando aqui. Então, eu sempre tive um pouco disso. Acho que por conta mais da minha mãe, assim, ela sempre me passou um Uhum. pouco disso. Acho que pelo fato dela ser professora, né? E então, desde pequeno, eu sempre fui um aluno muito dedicado, assim. E sempre Como gostei é que muito você de jogar. vê isso, Cauê? O quê? Dessa questão da diferença financeira aí dos amigos, você estudar aí em grandes escolas, uma baita de uma oportunidade, mas eu tenho muitos colegas até que tiveram essa mesma oportunidade que você teve, e eu tenho alguns que falam que não lidavam bem com essa diferença social, e isso botava eles para baixo. E tem alguns que falam que foi a melhor coisa que aconteceu na vida, porque estava sempre junto de pessoas diferenciadas que tinham um relacionamento e um network, putz, manda no mundo, botavam eles em situações diferenciadas e eles aproveitaram aquilo de uma forma maravilhosa. Eram excelentes alunos, eram boas pessoas e tinham ótimos contatos. Como é que foi isso para você? Olha, eu confesso que eu acho que eu era mais no campo de um pouco não me sentir tão confortável com o ambiente, assim, porque eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva nesse sentido, então eu era Aham, uma pessoa mais tímida, não era muito de saber explorar essas oportunidades, eu era muito focado nos estudos, naquilo que eu tinha que fazer. E aí eu acho que eu me senti um pouco deslocado de certa forma, porque por receio, né? Às vezes até um pouco de vergonha você sente, né, de estar num ambiente que não é um ambiente onde você sente que é seu. Então eu me sentia muitas vezes assim, mas eu acho que tem um ponto que fez muita diferença para mim e que é engraçado até na minha trajetória, que foi a questão do esporte, eu acho. Eu sempre fui sempre me interessei legal. muito por futebol, por exemplo. Eu jogava Aham. desde pequeno, meu avô era jogador de futebol no Ah, interior, é? né, de São Paulo. Ele jogou alguns clubes, chegou a receber um convite para jogar, acho que até no Botafogo na época, no Rio de Janeiro. Ele não saiu aqui de São Aham. Paulo, ficou na cidade dele que tinha uma fábrica de costura. Na época, acho que as pessoas não viviam tanto assim de futebol. Então, assim, ele me ensinou a jogar futebol desde pequenininho, desde os 4 anos eu já brincava, né, com bola, e acabou que isso fez muita diferença para mim. Eu era um jogador de futebol razoável a ponto de querer ser jogador de futebol ainda na infância, assim, Sim. jogava em alguns clubes, e isso foi engraçado, porque eu era um cara muito estudioso, assim, meio nerd até, né, mas eu era bom em futebol. Então, eu acho que esse lado do esporte sempre me abriu muitas portas, assim, porque na escola eu acho que eu só não virei aquele nerd que a galera odeia, porque eu era bom atleta, sabe? Então, eu acabei tendo era engraçado, uma certa popularidade por causa Aham. do esporte, que compensava esse meu lado introspectivo, de ser muito na minha, muito estudioso, mas para dentro, sabe? De não me abrir muito com as Aham. pessoas. Então, eu acho que o esporte foi fundamental para mim nesse sentido, para me sentir mais confortável. Eu fiz muitas amizades pelo esporte, inclusive na escola. Eu acho que o fato de eu ter essa vergonha acabou sendo amenizado também, porque eu fiz muitas amizades através do esporte, e isso acabou me abrindo portas, eu acho. Então, Não, eu gera vejo. socialização, né? Exato, é muito interessante isso. Gera socialização, também te faz aprender a se comunicar melhor com as outras pessoas, você começa a pensar mais. Futebol é um esporte muito coletivo, né? Sim. Então, te força a trabalhar isso, né? A trabalhar esse lado Não, de de fato, trabalhar em cooperação. equipe, né? Exato, exatamente isso. Eu gravei outro dia com o Cristiano Engler, lá do Sul, É. né? Uhum. E o Cristiano sempre teve banda, né, cara? E aí o que eu tava falando com ele era como é que... E ele era vocalista, né? E aí como é que
Agora eu falei que era vocalista, mas eu não tenho certeza, não. Mas tudo bem, depois ele vai me corrigir, me dar um esporro aqui. Como é que é importante de você aprender desde cedo a trabalhar em equipe, né, cara? E na banda e no Exato. clube é a mesma coisa, né? No esporte, no campo, né? Você não tem como você ser o atacante 9 metedor de gol se o teu zagueiro não te dá cobertura, né, cara? Exatamente, exatamente. Eu acho que o esporte tem um papel fundamental nessa formação, assim, e eu acho Ah, e que até isso de que acabou. caráter, né, cara? É um Exato. todo, é muito louco, né, cara? Porque, putz, você precisa de mim, cara. Eu preciso de você. E aí a gente traz isso, pô, para tua realidade hoje, das startups, das empresas. Cara, que empresa é o quê, cara? Um conglomerado de seres humanos que, se você não conhece pessoa, você não consegue lidar com nada disso, né? Então, o fundamental é mesmo o relacionamento e o network, obviamente. E todo esse teu diferencial aí que você construiu, técnico de ser um bom aluno, é algo que ninguém consegue te tirar. Mas se você consegue somar com as outras skills, aí você fica um profissional muito interessante, né? Eu acho que é isso. Você começa a entender. Eu acho que eu aprendi a lidar mais com pessoas por conta do esporte, e foi algo que eu não tinha tanta consciência disso, e eu acho que eu nem trabalhava tão bem quando eu era mais jovem, mas depois que eu entrei na faculdade e comecei a entrar em contato mais com esses assuntos de forma até mais técnica, assim, entender mais Uhum. sobre liderança, sobre estudos que falavam realmente sobre isso, eu vi como foi importante aquele papel. E agora, com consciência, fica um pouco mais fácil até de você trabalhar e desenvolver esses pontos, ainda mais, né? Então, é, eu sinto que o esporte tem realmente esse papel muito importante, mas eu sinto que depois que eu entrei na faculdade e eu vi também, como posso dizer, não era só. Porque antes era mais intuição, né? Você não tem o conhecimento por trás Uhum. daquilo. Quando você entende que existe. Ciência, né? Existe lógica por trás daquilo que você fazia no passado, fica mais fácil de você conscientemente tentar melhorar isso, né? Otimizar o que já funciona e afastar aquilo que você vê que são seus pontos ruins na sua personalidade, também na forma como você atua. E me diz o negócio, obviamente que você aí, como um CDF assumido, é, tinha ótimas notas por você mesmo, ou tinha uma pressão também de bolsa e tudo mais, que apesar de ter teus pais, obviamente que as tuas notas ficam ruins, o pessoal reclama de ter um filho lá com uma caderneta vermelha, né? Na verdade, até depois do meu oitavo ano, meus pais saíram minha mãe saiu, foi demitida da escola e eu não ia ter mais a Uhum. bolsa. Então, a escola criou um programa de bolsas por mérito, né? Eles se chamavam meio que por era pelas suas notas, basicamente, né? Os alunos que Uhum. tinham maior nota na escola, eles tinham acesso à Não, bolsa de meritocracia 100%. pura, né? Só com base nos estudos, assim. Então, quem Sim, sim, tinha sim. a melhor nota da turma tinha 100% de bolsa, a segunda melhor 75%, a terceira melhor 50%. Então, Sério, cara, que pressão, hein, cara? a partir do oitavo ano, meio que eu dependia de ser o melhor da turma para poder continuar na escola, assim. Mas não era algo que, não era por isso, assim. Eu sempre gostei pela competição, acho que eu sempre fui um cara muito competitivo. Eu lembro quando eu cheguei na escola, tinha uma amiga, uma amiga assim, hoje a gente é bem amigo mesmo, ela foi uma das pessoas que Uhum. me ajudou a criar o HackMed, e na época ela era assim, Quem é? daquelas. Peraí, já fala. Adoro elogios, cara. Elogia aí, bota o nome na mesa. Ah, não, a Patrícia, ela não é médica, ela se formou como designer, fez moda, Aham. mas assim, ela quando eu cheguei na escola, eu lembro, eu tava, sei lá, na quinta, sexta série, assim, e ela era imbatível, sabe? Tipo, eu tirava 8, ela tirava 9, eu tirava 9, ela tirava 10, eu tirava 10, ela tirava 10,5, entendeu? Era esse tipo de aluno. Eu falei, cara, não é possível que ela vai sempre ser melhor do que eu. E eu acho que eu sempre tive essa vontade de ser o melhor da turma, o melhor naquilo que eu fazia, assim. Não sei, acho que é meio que um instinto competitivo que eu tenho, assim, talvez. E aí eu lembro disso, puta, cara, parecia impossível, assim. Até um momento que virou a chave, assim, e acho que foi lá pro oitavo, pro nono ano, assim, que eu comecei a tirar melhores notas e depois não parei mais. Mas eu acho que era mais por mim do que pela pressão de bolsa, assim. Era algo que Entendi. eu queria ser, sabe? Eu queria E no fazer esporte isso. também?
Você No não esporte perdia muito também. bem, não? Cara, no esporte é a mesma coisa. Acho que vai na mesma linha. É, Jogar, sempre jogar, no gostei. teu, jogar no teu time é um negócio positivo, então, pô. Pô, cara, assim, acho que depende, né? Não sei. Eu era um cara que não gostava mesmo de perder, ficava muito puto e tal. Foi até um negócio que eu trabalhei Aham. para melhorar nesse sentido, assim. Mas Tá. E a medicina, obviamente, aparece na tua vida por ser uma das cadeiras aí dos vestibulares mais difíceis, mais concorrido, ou teve algum outro propósito aí por trás dessa escolha da carreira? eu gostava muito de ciências e dessa parte de pesquisa. Sempre quis ter essa questão de ser um pesquisador, de descobrir coisas novas, acho que de descobrir algo que ninguém nunca soube explicar. Acho que eu tinha um O pouco direito dessa, da tua irmã você nunca pensou, né, cara? nossa, não, direito não, cara, nem engenharia, assim. Mas, na verdade, Mas você não gosta engenharia de eu tinha, matemática, não, cara? Você tem cara de eu gostar de matemática, Ué. gostava, assim, de matemática, mas eu gostava muito dessa parte de, cara, de entender o cérebro humano. Acho que eu tinha um pouco disso, sabe, cara, Uhum. é, né? Enfim, acho que era uma coisa mais, até um pouco infantil mesmo, de descobrir algo que ninguém nunca soube, e a área da saúde eu sabia Uhum. que tinha muita coisa a ser descoberta sobre como funciona o comportamento humano, enfim, como a gente funciona, né? E isso me interessou muito, e obviamente, quando você pega um interesse que você tem aliado à dificuldade, que na época era o mais concorrido, eu falei, bom, faz todo Uhum. sentido, eu quero entrar na medicina, e aí eu sabia que considerada a melhor faculdade aqui em São Paulo, né, a USP. Então eu falei, pô, quero fazer medicina na USP, né? Esse é meu objetivo aqui. E aí Esse eu era o teu comecei, gol mesmo, cara? era o Não tinha, meu. não tinha número dois, não, cara. Então, cara, eu não via outra não. Eu só falava assim, cara, eu quero entrar aqui porque para mim o teto era lá. Eu não. Depois eu fui descobrir que existem outras coisas. Você sabe que eu vou criar um corte disso daqui para criar um ódio dentro das outras universidades ao correr, né, cara? Não, mas na época era a minha visão. Dentro da escola, ali no ensino Não, médio, para de ser política, hein, pô. Para de ficar passando panos quentes, hein? pô, mas depois você entra na faculdade, você vê que, na verdade, tem outras coisas que também são importantes e que, na verdade, o sarrafo é mais em cima até, porque eu nem Uhum. considerava, por exemplo, estudar numa universidade fora do Brasil, né? Que hoje eu vejo que tem muitas opções também para quem quer ir para Ah, pô, outras. beleza. E, pô, assunto do caramba esse. É, na tua época de colégio, pô, você estudava num colégio diferenciado, com Uhum. uma galera de alta renda que podia ir para fora. Ninguém falava sobre isso? Nem Ninguém passava pela tua falava. cabeça de estudar fora? Legal. Cara, nem imaginava essa possibilidade, assim. Para mim, o teto era Brasil, USP, assim. Uhum, Eu não imaginava outra possibilidade além disso. E a gente tinha, né, inglês na escola, a escola até estimulava os alunos a fazer aquelas provas de proficiência, mas uhum. eu não sei, eu acho que eu tinha muito essa de, pô, USP, faculdade no Brasil, ser médico aqui, eu não via muito essa perspectiva de ir para fora. Foi depois que eu entrei na faculdade que eu descobri que existia essa possibilidade e começou a fazer sentido para mim buscar isso. Mas quando eu estava no ensino médio, nem passava pela minha cabeça, assim. Tá, e aí vamos lá, que você é sempre bom de pegar aí as dicas, sempre vale ouro, tá? Cauezan é primeiro lugar de vestibular. Como é que é essa construção aí para conquistar aí o primeiro lugar no vestibular? Foi natural para você, porque você sempre buscava esse primeiro lugar, ou consequência aí de diversos fatores? Ó, cara, assim, eu tava no ensino médio, né? Então eu tava prestando, não passei na USP de primeira, terminei o terceiro ano. Sabia, na verdade, eu já sabia que eu não ia passar porque eu não tinha me preparado o suficiente para prestar as provas. Eu foquei muito Tu na tinha noção escola, na época disso, cara? tinha noção, eu já sabia que eu não ia passar na USP e estava consciente de que eu ia fazer um ano de cursinho, pelo menos, para entrar. Uhum. E isso eu era bem tranquilo em relação a isso. Só que veio uma surpresa, naquele terceiro ano, eu passei na faculdade de medicina da Unesp de Botucatu, que era totalmente Uhum. inesperado, eu não esperava que eu ia passar em nenhum vestibular. Naquele ano foi até engraçado que teve um padrão nas respostas que eu percebi no meio do vestibular, assim.
Então, eu acho que eu tirei 86, 88, nem lembro quanto que foi a nota final de 90, assim. E aí Aham. Que foi para a isso, segunda cara. fase, porque era um padrão que era assim, a cada 5 questões só tinha uma A, uma B, uma C, uma D e uma E, entendeu? Não tinha outra. Então, se você sabia quatro, você sabia automaticamente a quinta resposta. E Uhum. aí, quando eu percebi esse padrão, todas as que eu estava em dúvida, eu consegui responder com base no padrão. E eu errei um par ali que eu troquei, era B e C, e eu pus C e Uhum. B, por exemplo. E aí eu errei. Mas é, Que isso me loucura, hein, permitiu. cara? Foi um pouco, foi meio que um golpe de sorte na época, que a galera, Aham. um monte de gente criticou, pô, não devia ter padrão e tal. Acabei dando essa sorte e passei no vestibular. Fui conhecer Botucatu, e aí eu fiquei tentado a fazer a faculdade, né? Porque a gente sabe que nunca é Porra, do certeza que caramba, você hein, vai. Cauê? E Botucatu é uma das melhores aqui de São Paulo É, também. pô. Nos rankings, acho que top 5 com certeza, assim, Uhum. aqui de São Paulo. E aí eu falei que eu não ia, cara. Eu falei, vou fazer cursinho. Consegui uma bolsa 100% porque eu tinha passado numa universidade muito difícil. E eu falei, bom, não tem nada a perder, no máximo perder um ano da minha vida, que eu acho que é Uhum. tranquilo. Eu já tava me programando para isso. E aí comecei o cursinho focado em passar na USP. E aí aquele ano foi assim, cara, eu vou fazer tudo que eu preciso para passar no cursinho. As pessoas às vezes, eu sei, muda muito de pessoa para pessoa, né? Tem gente que fala, não, tem que ter uma vida equilibrada, tal, mas eu fui totalmente pro oposto, assim. Eu falei, cara, eu vou focar 100% aqui. Eu Tinha dormia, nenhuma vida equilibrada, né? Você não cara, vivia, né? não vivia, assim. Eu falei assim, eu vou abrir mão de um ano da minha vida, mas eu vou passar na USP, entendeu? Esse é Legal. minha meta. E aí, cara, eu não tinha muito dessa, assim. Eu ia pro cursinho, voltava para casa, comia, estudava até a noite, dormia, acordava e ia pro cursinho de novo. E todos os dias, assim. O máximo que eu fazia era academia, 1, 2 horas por dia, assim, 3 vezes por semana, né? Não mais do que isso. Parei Quando de chegou praticar perto da esporte. prova, você tinha alguma insegurança, cara, de passar? Ou você tinha Cara, meio que certeza que você ia passar, cara? o pior é que eu tinha bastante insegurança, assim. Eu não tinha certeza, não. Eu achava E que você era só muito fez difícil. USP? Não, fiz todos de novo. Tá. Aham. E eu passei em Ok. primeiro no de Botucatu. Não foi no da USP que eu Aham. passei em primeiro. O vestibular que eu passei em primeiro foi o mesmo que eu já tinha passado. Só que eu acho que eu tava tão tranquilo que eu já tinha passado antes, totalmente oposto da FUVEST, que eu tava nervosão, assim, pô, cara, não posso errar nada aqui. É, Aí é um monte de e, besteira, né? exato, aí você arruma umas besteiras, enquanto que no da Unesp eu tava tranquilo, que eu já tinha passado antes, eu fui muito bem, não errei praticamente nada, assim. Não, E pode aí, contar pra gente que tinha o padrão de novo, porra. não, né, dessa vez não Você tinha, só, cara. você só abriu o padrão, depois, você só começou a vender o teu curso de padrão de Botucatu, você ficou milionário depois, né, cara? É, é, mas aí foi isso, cara. Eu não tinha muita certeza. Até quando eu cheguei no cursinho, eu nem era os tops do cursinho. O cursinho tinha, acho que, 5 salas, né? Eles dividiam por notas os alunos. Eu cheguei na sala, nem era a primeira, porque eu realmente não estava tão bem preparado quando eu cheguei. Mas eu fui muito focado em melhorar, assim. Ao longo do cursinho eu fui melhorando. Óbvio que você tem os seus altos e baixos, assim. Eu lembro de Você foi vários para a momentos, primeira assim, sala. eu fui para a primeira sala no segundo bimestre, sim, e Aham. aí continuei lá até o final, mas foi uma evolução, assim. E eu sabia da dificuldade, mas eu tinha muita consciência de que, cara, eu não posso deixar o emocional me abalar, assim. Quando eu tinha os momentos muito ruins, de, tipo, ir mal num simulado, que eu ficava muito mal, muito triste, cara, esquece isso e bola para frente, vamos para a próxima. Focar no que a gente tem que melhorar, né? Não no resultado aqui que a gente teve negativo, mas vamos E seguir como é que era aprendendo. o contato e apoio dos teus pais aí dentro dessa tua jornada? Você é louco? Você passou em Botucatu, que você vai inventar de ir para USP? Como é que foi isso daí? Não, né, muito pelo contrário, minha mãe sempre foi muito apoiadora, assim. Ela falou: Ó, filha, muito legal aqui, mas seu sonho não era fazer USP. Tanto que quando eu tava Pô, que balançado, legal, cara. eu tava balançado de ir pra Unesp, ela falou: filha, mas você lembra que você falava que seu sonho era entrar na USP e tal? Será que um Uhum. ano de cursinho não vale a pena? Você não tem nada a perder, você é jovem e tal. Então ela sempre Pô, apoiou, isso é bom assim, demais de escutar, essa cara. minha busca. Legal. E aí foi tranquilo. Eu tive pais bem apoiadores. O oposto de quando eu decidi abrir minha empresa. Mas nessa época que tinha a ver com estudo, eles me Calma, apoiaram. calma, calma. Para aí, pô. Tá, aí beleza. Aí você passa na USP, entra, conclui, fecha esse ciclo aí.
Fala um pouco do teu período de USP. Como é que... Você tinha algum foco de especialidade quando você entrou na faculdade? Não, né? Eu entrei querendo cirurgia, depois eu descobri que Tá. eu gostava muito de pesquisa na parte de dados, inteligência artificial, acabei mudando assim, e entendendo que talvez cirurgia não me permitir trabalhar do jeito que eu gostaria com essa parte de mais tecnologia e tudo mais. Aí eu migrei mais para o lado clínico, comecei a pensar mais em oncologia, e aí depois do meu intercâmbio mudou totalmente, assim, porque, bom, aí talvez a gente possa explorar um pouco mais isso, né, com mais detalhes depois, essa parte do Mas intercâmbio, você quando eu aqui fui é para... completamente livre, cara. Você é o convidado. Você pode falar, você pode ir para o final, para o início, devolver. Não tem padrão aqui, cara. Os episódios são vivos, cara. Fale o que você quiser, cara. Fique completamente à vontade, cara. Mas beleza, pegando aqui já teu gancho aí que você botou muito bem. A tua faculdade, então, foi altos e baixos de busca, né? De se encontrar, com foco cirúrgico inicialmente e indo e voltando, você acabou ficando mais numa parte clínica. Dentro de cadeiras, a USP em si, a universidade, te direcionou para algum lugar? Você acha que teve alguma influência da USP dentro das tuas escolhas? Cara, eu sinto que a USP, ela deixa a gente bem solto. É até engraçado isso. Eu estava conversando com um colega meu que fez Harvard, ele fala que lá é a mesma coisa, assim. Os professores tendem a achar que depois o mais difícil é entrar, né? E depois você tem que se virar, porque aproveita que você está aqui, crie suas oportunidades, né? E eu acho que a USP é muito isso. Então, a gente fica muito solto dentro da faculdade de medicina quando a gente entra. E a gente meio que vai construindo o nosso próprio caminho lá dentro. Então, eu não tive muito um direcionamento da faculdade, mas eu acho que eu fui encontrando pessoas-chave lá dentro que me deram um direcionamento para chegar onde eu cheguei aqui nessa decisão, assim, do que eu quero fazer da minha vida. Eu tive um mentor Você que era foi... bom aluno, Cauê, na faculdade? Eu tinha Como é como que você posso encarou dizer? a faculdade, cara? Você encarou para ser melhor aluno? Você encarou de tipo, deixa a vida Uhum. me levar? Como é que foi, cara, tua jornada? Pois é, eu tinha muito eu não sei se é um mantra, assim, mas assim, eu não aceitava ir mal na faculdade, porque acho que era algo meu desde pequeno, assim, de ir bem nas coisas, né, na parte acadêmica. Então eu sempre estudei para ir bem na faculdade, mas eu nunca me importei em ser o melhor da turma, porque eu Ok, comecei a entender a importância de outras coisas quando eu entrei na faculdade. Até então, para mim, a vida na escola era muito dos estudos, né? Eu não via outras possibilidades de você crescer a não ser sendo um ótimo aluno. sim. Na faculdade eu descobri outras coisas, comecei a me envolver com a Atlética, por exemplo, então eu fui diretor do Atlético, fui presidente da Atlética em 2016, Legal. quando eu era no meu terceiro ano. Eu comecei a me envolver com instituições que estavam mais conectadas com aquilo que eu achava que Jogava fazia bola sentido. lá na USP, não? Treinava todos os dias, era bem intenso a pegada. E aí eu comecei a me dedicar a outras coisas que não só a parte acadêmica. E aí Te acho que fez mal? eu acho que me fez É, muito bem, na verdade. não, eu esperava essa tua resposta. Minha pergunta foi péssima, né? Não é o te fez mal. O que eu, na verdade, que eu quis dizer você teve perda de desempenho acadêmico por ter escolhido esse outro lado? Cara, eu acho que assim, quando você escolhe um caminho, você abre mão de outro, né? Então eu sabia que eu não ia ser o melhor aluno da turma nos temas específicos que a gente estava estudando. Mas eu também não fazia questão disso, sabe? Eu fazia questão de passar com uma boa nota, manter uma média boa, não ser Legal. reprovado em nada, nunca peguei nem recuperação nem nada na faculdade, então eu fazia questão disso, mas eu não me importava que tinha alunos que tiravam notas muito melhores e sabiam muito mais dos temas específicos do que eu, assim. Eu achava Uhum. que eu me dedicando a outras coisas, eu ia me desenvolver em outras frentes que compensariam mais do que o tempo que eu perderia para ser o melhor aluno da turma naqueles temas, sabe? Então foi sempre essa balança, assim, eu comecei a me dedicar com temas que faziam sentido para mim, me desenvolver de outras formas que antes da faculdade eu não via essa possibilidade. Isso é um negócio engraçado, acho que a faculdade no Brasil ela é um momento de crescimento muito grande pessoal, não só intelectual assim, mas é um momento que a gente, pelo menos eu, né, que vinha de uma escola em que eu só focava em estudo, pô, a faculdade foi quando eu
cresci como pessoa mesmo. Comecei a me relacionar com gente, a liderar a equipe dentro da Atlética, por exemplo, a participar de reunião importante na faculdade, a ter que defender meus interesses diante dos professores. Eu acho que eu comecei a assumir essas responsabilidades que eu não tinha antes na escola, sabe? E isso foi muito importante para mim e é algo que a USP oferece muito. Essa possibilidade de você começar a assumir responsabilidades e, e posições de liderança, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa que foi muito importante para mim na faculdade, que antes na escola realmente não tinha nada disso, assim. E quem era o mentor que você ia começar a falar e eu, de uma forma completamente indelicada, te cortei? Hã? Cara, Fala aí, que começou a te linkar aí com ir para fora. o mentor, na verdade, nem era mentor, assim, estruturado, uma pessoa Uhum, que eu conheci na faculdade, porque ele era pai da minha namorada na época. Ele é cirurgião vascular lá na uhum. Faculdade de Medicina e no Hospital Albert Einstein, né? Não sei se você conhece o Nelson Volosky, era o nome dele. Não conheço o Nelson, não. O Nelson, pô, ele é um cara sensacional. Acho que ele ainda é vice-presidente na parte de inovação e pesquisa no Einstein. E ele sempre me fez entender, ele que me fez entender, na verdade, a importância de trabalhar com pesquisa. A Marina, que era minha namorada na época, a gente é bem amigo até hoje. E a gente fez praticamente tudo, fomos assim, fomos diretores juntos da Atlética, a gente é da mesma turma, fomos para Harvard juntos também. E, e eu tinha um contato muito próximo com ele, né? Eu não tinha médicos na família, então ele foi uma ótima referência para mim, assim, desde cedo. Eu comecei a namorar a Marina no primeiro ano da faculdade. E ele foi um cara que me fez enxergar a medicina com outro jeito que eu não conhecia antes, né? E, e foi muito importante para mim, porque ele me abriu as portas para começar o meu primeiro projeto de pesquisa, que eu já tinha interesse, então desde o primeiro ano da faculdade eu comecei a fazer pesquisa, e isso me abriu outras portas, né? Você faz um projeto de pesquisa, se dedica, deu certo, ganhei uma bolsa de estudos, comecei a juntar dinheiro para o intercâmbio, e essa primeira oportunidade me abriu portas para continuar fazendo pesquisa lá no Einstein, ganhei outra bolsa, fui juntando esse dinheiro, e aí fui amadurecendo essa ideia de estudar fora do Brasil, sabendo que o foco lá era pesquisa, que era algo que eu estava me dedicando desde o começo da faculdade, né? Eu sabia que estava construindo um diferencial para isso e a minha chance de ir para fora aumentava. Então eu comecei a considerar isso e foi muito graças a ele, assim, foi uma pessoa que me realmente abriu muitas portas e me fez enxergar, assim, a importância de trabalhar com pesquisa e inovação depois. Então, se por acaso você não tiver feito nenhuma besteira com a coitada da filha dele e você tiver um bom relacionamento, depois você até me conecta com ele. Nelson está convidado aqui totalmente a participar do Fala Doutores. Vai ser uma honra a participação aqui. Não sei só se o Caê vai ter alguma possibilidade de nos conectar, né? Pode ser que você odeie e deteste esse rapaz aí, né? Então vamos lá. Depois a gente fala isso. Qualquer coisa eu corto isso, Cauê. Pode deixar, cara. Tranquilo, mas eu acho que ele é um cara super tranquilo, acho que ele toparia, assim. Eu posso sim tentar fazer a ponte. Ele é um cara que tem muito a agregar, com certeza. E, E me enfim, diz eu um comecei a me negócio, envolver mais. Cauê. Pode falar. Como é que foi aí o teu desejo? Tudo bem que tem essa ideia da pesquisa, que faz todo sentido de você buscar, mas como é que foi aí o estalo mesmo de ir para Boston, cara? Então, eu tava aí primeiro, segundo ano da faculdade, comecei a entender que existia essa possibilidade. Até então, na época, eu também não Ah, imaginava no em estudar segundo fora. ano da faculdade, cara, você já começou a ter esse foco? Uhum, Pô, que mas assim, legal, cara. eu não tinha noção ainda no segundo ano de que era possível ainda ir para fora, mas eu comecei Aham, a namorar a ideia, assim. E a partir tá. daí eu falei, foi aí que eu comecei a juntar dinheiro, porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro para ir para fora. Um custo na época era quase R$ 100.000 para você ficar um ano lá nos Estados Unidos. Eu sabia que estava cada vez mais difícil o bolso. Eu falei, bom, vou começar a juntar um dinheiro, vou voltar a praticar meu inglês, que eu preciso. Faz muito tempo que eu não pratico, né? Esse tempo que eu fiquei no cursinho, depois do primeiro ano da faculdade, eu não praticava mais. Você E não aos era poucos eu, fluente no inglês na escola. cara, então, a minha escola sempre teve inglês desde pequeno, então eu sabia, né? Mas Aham. eu não me sentia muito confortável, não. Não era. Eu tinha o accent, né? Como é que fala? Eu esqueci agora a tradução. É quando o. Como é o nome disso?
sotaque, né? O Sotaque. que... Então, Isso. eu tinha insegurança em relação ao meu sotaque, eu não tinha muito. é, não praticava muito a parte do speaking, então eu tinha muita insegurança em relação ao meu inglês, apesar de ter estudado a vida inteira. E aí eu comecei a praticar mais, usei até uns aplicativos que eu gostei bastante para melhorar essa minha prática do idioma, e em paralelo fui juntando dinheiro e ganhando experiência com pesquisa, que eu sabia que ia contar bastante lá para o intercâmbio. E aí, no terceiro ano, é quando geralmente os alunos é, fazem essa application para ir para fora, antes do quarto ano, ir para o exterior. E aí, no terceiro ano, eu tinha assumido um cargo de liderança na faculdade, né, de ter sido presidente da Atlética, que era algo que também contava na sua application. Eles queriam saber se você assumiu responsabilidades, o que que você fazia, além só da parte acadêmica. E então eu sentia que eu estava muito bem preparado para aplicar. E aí depois foi só questão do dinheiro. Eu tive que conseguir dinheiro, cada um teve que dar o seu jeito. No meu caso, eu fui atrás da minha escola para conseguir uma bolsa, em troca de um blog que eu comecei a escrever para a escola, para depois contar como é que era a experiência do intercâmbio. E a minha escola me financiou uma parte, assim, foi bem legal. E eu fazia esses depoimentos lá dos Estados Caramba. Unidos. Então, acabou dando certo, consegui juntar o dinheiro com essas bolsas de iniciação que eu juntei, guardei tudo, assim, peguei esse dinheiro da minha escola e a gente conseguiu uns patrocinadores, Hospital Sírio-Libanês, Banco Santander, patrocinaram o programa e no fim eu consegui verba para ir para fora. Eu tinha uma mesada que meus pais me davam, assim, acho que na época eram uns mil e poucos reais por mês e também sobrava um dinheiro sempre. E aí no fim deu certo, consegui ir. Todo o dinheiro que você ganhava, você botava nesse porquinho. Cara, foi isso. Todo o dinheiro que eu ganhava eu Ficou um colocava. ano, a coitada. Como é que é o nome da tua namorada, né? Marina, né? Marina. Caramba, Marina passava um aperto com você, né, cara? Não dava nem pra comer um cachorro quente, né, cara? Ah, não, era tranquilo. A gente era universitário ainda, comia R$ 2 na faculdade. O custo de vida era bem barato como acadêmico. Morava com os meus pais, né? Tá. Ela morava com os pais dela também. Aham. Tá, beleza. E aí você vai lá, e aí você, como sempre, escolhe o mais difícil e você decide ir para Harvard. Mas você tentou ir para outros locais ou era também que nem a USP? Vou para lá e ponto final. Vou pro lá e ponto final. Foi o que eu apliquei, assim. Não tinha muita outra opção, não. Era isso ou nada. E aí eu fiz tudo para ser aprovado, assim. Mas dessa vez foi diferente. Na USP eu não tinha tanta certeza que eu ia passar. Esse aqui Aham. eu tinha certeza que eu ia ser aprovado, assim. Eu falei, Qual cara, foi não o tem ano, Cauê, como. que você estava na faculdade? Eu tava no quarto ano, porque a minha turma teve uns problemas de mudança de currículo, a gente teve que esperar até o quarto ano para poder aplicar para o intercâmbio. Então, eu fiz o terceiro, fiz o quarto, do quarto para o quinto eu fui, e aí voltei depois, em 2019, terminar o quinto e o sexto ano. Meio que você Muita congela, gente né? Você aplica trava. Então, na naquele ano, USP? acho que foram umas 75, 80 pessoas, e eles selecionavam 15 alunos. Então, era relativamente concorrido, assim. Uhum. Mas era E isso, tem eu algum tinha bastante. convênio, Cauê, com a USP? É um convênio direto com a USP. Ah, É um é? programa, é um Tem essas edital, 15 vagas para a USP? é um edital só da USP, de 15 vagas da USP. Então, são alunos do Uhum. segundo ao quinto ano. Quem criou esse programa foi um professor chamado Paulo Saldiva, né, que é uma referência aí na área de patologia. Ele foi professor em Harvard, voltou para o Brasil e aí criou esse programa. E aí todos os anos ele, primeiro informalmente, mandava os alunos para lá e depois virou um programa estruturado. Hoje é organizado pelo próprio Comitê de Relações Internacionais. Aí eles fazem um edital, você aplica, tem um processo seletivo que eles fazem antes aqui no Brasil e depois eles enviam selecionados para os Estados Unidos, os currículos, né, selecionados para os professores de Harvard. E aí lá eles fazem uma segunda seleção e convocam os alunos para entrevista. E aí, depois da entrevista com esses professores, eles selecionam quem de fato vai. Então, é um Mas processo um você tem pouquinho que longo, bancar assim. tudo, né? Não tem auxílio financeiro, não, né? E aí, o único auxílio que a gente tinha era esse do Banco Santander e do Hospital Sírio-Libanês, que foi institucional mesmo. O resto, Ah, tá. a gente teve que procurar por conta, assim. Mas o Santander, ele é um patrocinador de vários programas na USP. Então, eles financiam uma parte, se não me engano, era US$ 6.000 que eles davam para cada aluno que ia para lá. O que, na época, a gente calculava que precisava de
24, 25 mil. Então eles davam mais ou Uhum. menos nessa faixa, um quarto do que você precisava para ir. Não, super Aí relevante, né? é um valor significativo. Aí eu consegui mais esse mesmo valor da minha escola, e o resto eu consegui juntando com bolsa da minha pesquisa, que eu fui juntando, e dessa mesada que meus pais me davam, que eu fui juntando também. No fim, deu para juntar Tá. esses 24 mil Tu, dólares. você fica quanto tempo Você fica Um todo ano. tempo em Harvard? Você já tem lá a participação, lá, o contato lá com o MIT nesse ano? Não, você vai para Harvard você fica vinculado ou a Medical School ou a Public Health, dependendo do programa que Tá. você foi selecionado. No meu caso era Medical School, eu fiquei no departamento de medicina cardiovascular. E é só dentro do hospital, praticamente, que a gente fica. Eu fiquei no Brigham Women's Hospital, né? Que é um dos Uhum. hospitais escolas de Harvard, de lá. Mas eu comecei a procurar por conta própria sobre inovação e empreendedorismo porque eu tinha feito uma disciplina. Um pouco antes quando eu estava no meu quarto ano, eu fiz uma disciplina de inovação e empreendedorismo. Foi que mudou a chavinha para mim, na verdade. Essa disciplina mudou tudo porque eu achei sensacional essa ideia de empreender, sabe? Eu acho que até então eu não fazia ideia do que era isso, nem sabia o que era empreendedorismo, estava no meu quarto ano. Uhum. E era um programa que a gente tinha que desenvolver uma solução para um problema que a gente enfrentava. E foi muito Uhum. interessante, porque na época a gente tinha, assim, a USP estava vivendo um momento bem difícil. Eu tinha, acho que 12 colegas da minha turma foram hospitalizados por questão de saúde mental no quarto ano, assim. Foram 3 tentativas de suicídio, 9 alunos com depressão bem grave, assim. E essa disciplina me ajudou a construir um protótipo de solução para isso, que foi o programa de mentoria de carreira que eu criei na faculdade. Eu peguei essa ideia que eu tive lá pô, o Nelson foi um mentor muito bom para mim. Se eu não tivesse acesso a esse cara, talvez eu não teria feito essas escolhas na faculdade. Será que não seria importante ter alguém, um mentor, para mais alunos tomarem decisões? E isso não pode ser relevante para eles lidarem melhor com a faculdade, também diminuir esses problemas relacionados à saúde mental? Era um pouco da minha hipótese, assim, né? E aí eu criei esse programa, é, eu validei, foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa do zero, assim, sabe? Você cria alguma coisa Uhum. e na primeira turma que a gente fez teve 150 alunos interessados na faculdade, sabe? E eu falei, pô, que legal. Eu consigo alinhar muitas coisas da pesquisa, que é validação de hipóteses, método científico, mas trazendo algo, um plus que às vezes eu senti falta na pesquisa, que é eu consigo deixar algo que realmente eu vejo o resultado saindo lá na frente e impactando a realidade onde eu tô, que é um programa que vai ajudar as pessoas a lidarem com seus problemas durante a faculdade. Que às vezes a pesquisa eu senti um pouco disso, que, pô, legal, método científico, validação de hipóteses e tal, mas e o resultado final, sabe? Acabava virando um paper e disso eu não Uhum. via muito resultado prático, sabe? E o empreendedorismo não, eu via prático, tipo, tem que ser prático, sabe? Tem que ter resultado, senão não faz sentido. E eu gostei muito disso, né? E aí, a partir daí, eu comecei a me envolver com isso. Cara, eu vou estudar mais sobre isso, comecei a estudar mais sobre inovação aqui no Brasil. Tentei criar o HackMed na época, nem chamava, né, HackMed, nem tinha, antes de ir para o intercâmbio, né? Eu queria fazer alguma coisa de Teus inovação pais aqui. já estavam surtando nesse momento? Ainda Não, não. eles nem faziam ideia. Ah, tudo bem. Você não Eles tinha nem faziam contado para ideia. eles. Eles estavam super orgulhosos do filho na USP. Tudo bem, tudo bem. Segue Não, aí. e eles estavam felizes que eu queria ir para Harvard, né? Pô, eles estavam super Ó, animados e óbvio, tal. pô. Aham. Mas eles não sabiam que eu queria ir lá também para estudar isso. Mas assim, na cabeça deles estava tudo ok, tudo seguindo os conformes. E, e aí lá eu descobri esse pessoal do MIT. Comecei a pesquisar um monte de coisa. Fiz vários programas lá, vários cursos. Lá em E um Boston desses já. cursos, em Você não Boston, foi para isso. lá já com essa mentalidade do MIT, não. Não, eu, eu, Tá, ok. eu fui para lá buscando aprender mais sobre inovação em saúde, porque eu sabia que lá era um centro que tinha muita oportunidade para trabalhar com isso. Mas eu não fazia ideia o que eu ia encontrar lá. Eu sabia que ia ter alguma coisa que talvez eu pudesse aprender e depois implementar aqui no Brasil, né? E aí, em um desses cursos, eu conheci um professor do MIT que tinha criado esse grupo lá dentro, o MIT Hacking Medicine. Um professor da faculdade de negócios, ele estava dando uma aula para alunos de Harvard sobre inovação em saúde, e ele falou sobre o MIT Hacking Medicine que ele havia criado, assim. E ele falou, pô, a gente já criou mais de 50 startups de saúde nos Estados Unidos, já conseguimos mais de 250 milhões de dólares de investimento para essas ideias que surgem dos alunos, e uma das empresas que a gente ajudou aqui, que foi a ideia de um aluno do MBA do MIT com um aluno de farmácia,
virou um unicórnio americano, foi comprado pela Amazon por 1 bilhão, 5 anos depois deles terem a ideia num hackathon do MIT. Falei, cara, que incrível isso. Qual que foi Eu a acho que empresa, pô? chama PillPack. Ah, Pilpack, de embalar. A PillPack Legal, hoje é um legal. serviço, né, disponibilizado pela Amazon e nasceu dentro do MIT, é o maior case de sucesso deles, né? Foi a empresa com maior valuation das que surgiu lá dentro. E aí eu fiquei com isso na cabeça, pô, cara, que legal, os próprios alunos criando ideias, criando soluções, a faculdade apoiando, um ecossistema que investe nesses alunos. Por que a gente não faz algo parecido no Brasil, sabe? A gente tem um sistema de saúde cheio de problemas, tem um monte de gente boa aqui que não tem oportunidade. Se talvez eu conseguir criar um ecossistema parecido com o que eu estou vendo aqui, eu acho que a gente pode dar chance para muita gente criar coisa legal na saúde e impactar a vida de muita gente no Brasil. E aí eu fui falar com esse professor, ele me convidou, cara. Eu achei que ele nem ia dar bola para mim, ele era super envergonhado ainda de falar, tá ainda mais em inglês, né? Mas ele, cara, gostou, assim, falou, putz, muito legal, você é médico, vai ser médico, né? Quer trabalhar com inovação. Por que você não conhece o nosso trabalho aqui, aprende a metodologia e depois faz a ponte para o Brasil? E aí foi isso que eu fiz. Eu fiquei lá 5 meses com eles, conheci todo o pessoal. Tinha uma brasileira lá na época também que brasileira, mas morou lá desde os 5 anos de idade, então praticamente americana. Mas ela ainda tinha as raízes brasileiras, falava português também, gostava de visitava o Brasil de vez em quando, então ela me abraçou muito desde o começo, assim. Nome, E elogia aí, lembro, Cauê. Quem era? o nome dela é Lina Colucci. Tá. Lina Colucci, ela foi diretora do MIT Hack Medicine. Aham. Uma menina, ela fez engenharia, mas o doutorado dela era na área de medicina, biotecnologia, né? Eles têm muito isso lá, esse contato de engenharia com medicina, que eu achei incrível. E aí Uhum. conheci o modelo deles, participei, ajudei a organizar 2 hackathons nos Estados Unidos, participei de um no Mount Sinai Hospital como participante mesmo. Nosso time chegou a ficar até em segundo lugar nessa competição, foi bem legal, trabalhando com saúde mental em estudantes universitários, Uhum. americanos na época. E aí eu voltei em 2019 com Tinha essa ideia, muita pô, guerra entendi. entre as duas instituições, Cauê? MIT e Harvard? Não, eles são muito Isso. colaborativos, porque Harvard, o MIT não tem a medicina, né? Eles trabalham muito a área de tecnologia e então eles fazem muita colaboração com a Harvard Medical School, pelo menos na área de saúde, né? Eu não sei como que é a Sim, sim, sim. engenharia, porque tem biotecnologia também em Harvard, mas eu não sei se eles têm algum tipo de rixinha lá. Mas a parte de saúde não, é totalmente conectado e muito de se ajudar, assim. Tanto que tem E uma acabou que pós-graduação. que a parte de cardiologia, que você foi como foco principal, ficou meio secundário. Na Teus verdade, olhos brilharam para toda essa história da inovação. era o meu dia a dia. Então, meu dia a dia era trabalhar no laboratório com cardiologia, com as pesquisas que eu fazia, banco de dados que eu mexia. Mas o meu tempo livre, o que eu gostava de fazer era o after, né, depois do trabalho. Então, Uhum. eu foquei minha energia depois do que eu tinha que fazer dos meus compromissos era estudar mais essa parte de inovação e me conectar com esse pessoal. E aí, quando eu voltei, foi isso. Eu tive essa ideia de replicar esse modelo na USP, deu super certo. A gente deu uma sorte também do timing correto, porque, só pra você ter uma ideia, o nosso primeiro evento foi presencial e foi 1 mês antes da pandemia, assim. Cara, podia estar tudo errado, né? Podia estar tudo errado. Mas acabou que deu certo. O primeiro evento a gente teve mais de 1.000 pessoas no HC, foi muito legal. A gente fez uma conferência com grandes nomes da saúde e de outros mercados e um hackathon de 3 dias para desenvolver soluções para a saúde, que teve E aí, 39 projetos startups. como é que foi a tua visão desse encontro aí de vocês? Eu falei aqui que eu falei com a Lília e só foram elogios à sua pessoa. Como é que foi esse início de encontro aí de microequipe aí de vocês para a construção do HackMed? A Lilian foi a primeira pessoa que me apoiou no projeto de mentoria de carreira que eu criei na faculdade. Ela foi uma das professoras professoras não, né? Que ela não era professora na época, mas ela era ex-aluna, né? Uma das médicas ex-alunas que topou ser voluntariamente mentora de alunos na faculdade. E ela gostou muito do projeto. Acho que foi aí que a gente começou a se conhecer melhor. Ela me apoiou, participou de todo o programa. Até hoje ela está conectada com a mentoranda, que foi o
o teste que a gente fez o piloto, né, com ela. E, e assim, foi assim que a gente se conheceu, se conectou, mas ficou meio que morno. A gente não continuou trabalhando junto nem nada depois que eu fui para o intercâmbio. Ela era só uma pessoa que também me dava algumas dicas, né? Eu fiquei bem nervoso na época de ir, se fazia sentido ir para fora ou não. Ela me ajudou bastante nessas decisões, mas assim, nada concreto. Quando eu voltei, eu estava tendo aula com o marido dela, que é professor lá na faculdade, o Milton Arai, que é Uhum. clínico. E eu achei que o Milton poderia me ajudar a implementar isso. E eu fui falar com o Milton. E aí, falando com ele, ele me falou: pô, eu acho que a Lilian vai te ajudar mais. E aí, ele que me colocou em contato de novo com a Lilian. E aí, foi aí que a gente estreitou mais a relação e começamos a trabalhar junto. Ela foi a primeira pessoa que pegou essa ideia que eu tive e falou: pô, acho que isso vai dar um negócio legal. E investiu. Ela foi a primeira pessoa que investiu, assim, para a gente tirar a ideia do papel, criar o nosso site, começar a fazer algumas coisas. E desde então a gente começou a trabalhar junto. Ela gostava dessa parte de organizar eventos, ela já fazia isso em outros Uhum. momentos, já fez isso com os filhos dela, e tal, então ela já gostava disso. E aí, quando eu falei da ideia de fazer um evento, trazer essa metodologia para o Brasil, ela comprou. E aí a gente começou a trabalhar junto aí atrás de patrocínio. Foi praticamente eu e ela, até conhecemos o Leandro, que tinha acabado de voltar de Stanford, era um ortopedista, estava lá na faculdade. E um colega da Lilian apresentou a gente para o Leandro, e o Leandro comprou a ideia e fez a ponte com o Jorge Paulo Lema, que foi o cara que financiou a bolsa dele para ir para lá, né? Então foi acontecendo isso, a gente foi criando essas conexões, aí fui eu, o Leandro e a Lilian que trabalhamos mais nesse começo, e depois a gente conheceu o Bruno numa apresentação que eu estava fazendo para o Inova HC, falando sobre a importância de trabalhar com inovação e apresentando o HackMed para o pessoal. O Bruno trabalhava na AstraZeneca, era diretor de inovação lá, e eles estavam fazendo um trabalho bem legal dentro do HC. E aí ele viu minha apresentação, a gente se conectou e ele começou a colaborar com a gente. Então a gente começou a organizar reuniões periódicas, eu, Leandro, Bruno, Lilian, e uma série de voluntários que eu fui juntando no meio desse caminho, que eram estudantes de engenharia, estudantes de medicina de outras faculdades, que eu fui conhecendo nessas iniciativas que eu fazia parte, sabe? E aí juntou, acho que a gente era umas 30 pessoas, comitê organizador, assim. Eram uns 20 alunos e uns 10 profissionais, assim, que estavam organizando o evento. E fora os meus colegas do MIT e meu professor de Harvard, que também participou, assim. E alguns outros professores, né? Aí a gente chegou no Capasso também, que participou, foi bem legal. E E, aí, e sempre deu deu super certo? certo também. Oi? Sempre deu certo? Nossa, cara, não, deu muito Tirando, errado. tirando a prévia aí do pré-Covid, que vocês nem sentiram frio na barriga, deu tudo certo. Fala aí. Cara, não, o começo Conta, foi muito conta aí um difícil. caos aí de causa aí, pô, no HackMed, pô. Quase que o HackMed vai pro saco. Cara, a gente ficou 6 meses sem conseguir patrocinador pro evento, porque a gente ia para as empresas, elas batiam nas costas, né? Falavam, pô, muito legal o projeto, volta aqui no ano que vem, quando tiver já Uhum, um track record, né? A gente, mas como que uhum. eu vou ter? É aquela questão do ovo e da Sim, galinha, sim, sabe? sim. Como é que eu vou ter um evento legal se você não me ajudar? É, cara, mas eu só ajudo Uhum. se você tiver um evento legal. E aí ficamos nessas 6 meses sem conseguir, até que o Leandro apareceu e conseguiu cavar uma entrevista com o Jorge Paulo Lema, né? E aí mudou tudo, porque a gente conseguiu apresentar o HackMed para o Lema e ele comprou a ideia, assim, e resolveu fazer uma doação para a gente na época, em torno de R$ 100.000, Uhum. e topou fazer a abertura do nosso evento. E aí, quando a gente trouxe um cara que nem ele, foi muito mais fácil de trazer as outras empresas, porque a gente teve meio que a chancela de alguém muito grande no mercado. Mas até então, Cara, eram que 6 meses que legal. eu praticamente não dormi. Eu não dormia, né? Eram 6 meses que eu tava todo mundo se dedicando quinto e sexto ano para a prova de residência, e eu tentando organizar um evento que nem sabia se ia acontecer, nenhuma empresa queria investir, e eu tava lá. É, E teus cara, pais será que eu tô estavam com esse... doidos de te levar para terapia quando você voltou de Boston, né? O cara voltou O, louco, né? não, o pior é que até aí meus pais estavam tranquilos também. Eles não estavam preocupados. Eles achavam que eu estava organizando um evento que ia ser legal, mas era isso. E eu- porque assim, minhas notas na faculdade não estavam ruins, eu estava mantendo meu desempenho, mas a questão é que eu estava investindo muito mais nisso do que estudar para a prova de residência. E para mim estava sendo difícil isso, porque eu estava pensando, pô, será que eu estou jogando fora 2 anos da minha vida? Tá todo mundo se preparando aqui, e eu estou investindo meu tempo nisso aqui que não vai dar em nada, né? Mas era algo que estava muito conectado com o que eu queria, cara. Eu sentia que isso precisava ser feito na faculdade.
faculdade, sabe? Não tinha ninguém falando disso, de inovação, de empreendedorismo. E quem ia apresentar esse mundo para as pessoas, se não fosse eu que fui lá, conheci o modelo e vi que poderia Sim, funcionar no Brasil, sabe? Eu acho que eu tinha um pouco disso de responsabilidade de tentar trazer isso pro ambiente onde eu estava, sabe? De alguma forma, eu sentia que se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Nem sei se é verdade, talvez alguém fosse fazer depois, mas, tipo, na época isso me motivou a querer continuar trabalhando nisso, sabe? o propósito, E né? é isso. Eu acho que isso é um pouco do. Acho que se for dar um nome, acho que é propósito. E. Ah, pô, a gente passa a vida inteira sem encontrar, porra. Você conseguiu encontrar, tem que agarrar ele até a morte, pô. Cara, foi isso. Foi isso que eu fiz. Aí eu falei, putz, vou fazer disso, vou fazer isso dar certo. Depois que o Jorge Paulo entrou, eu fiquei com isso mais na cabeça ainda. Pô, tem gente grande apoiando aqui, talvez valha a pena eu investir mais tempo. E aí, conforme eu fui amadurecendo isso, no último ano da faculdade a gente resolveu abrir a empresa, né? Falamos, bom, tá ocupando muito tempo do meu. Eu tô gastando muito tempo com isso, muita energia. A gente começou a ter cliente, ter empresa interessada. Alguém vai ter que assumir aqui. A Lilian estava com consultório, com Uhum. os filhos, tinha outras coisas. O Leandro era ortopedista também, acabou de ter um filho, não era momento para ele também. E o Bruno, mesma coisa, né? Estava trabalhando na AstraZeneca, um cargo importante. Nenhum deles conseguia abrir mão das coisas. Eu estava na melhor fase, né? Que eu, tipo, terminando a faculdade, depois disso não ia ter responsabilidade. Eu falei, bom, então eu vou assumir isso. E aí, desde então, eu fiquei full time no HackMed, assim, entrei de cabeça e falei, bom, pelo menos pagar as contas a gente já paga, com o que a gente gerava de receita com venda de programas e patrocínio. E eu falei, bom, a maioria das empresas nem consegue começar desse jeito, né? Então já tem um ponto positivo aqui. É um negócio que eu gosto, para de pé já. Talvez daqui a algum tempo isso possa ser Agora, uma fonte de peraí. sustento, quem sabe? Abre uma janela aqui. É, Fala. o que que é o HackMed hoje? Pitch aí de 40 segundos. Vai lá, mete bronca aí. Ninguém que conhece, já teve aqui, já. Eu tô virando garoto propaganda do HackMed, hein, pô. Ô, já fiz Lilian, agora eu vou fazer você, ó. Depois eu vou falar com o Leandro, com o Bruno. Olha aí, bota aí. O que que é o HackMed para eu fazer um corte aqui e colocar isso daí mais em evidência para vocês. Perfeito. O HackMed, hoje a gente gosta de dizer que a gente é uma plataforma de suporte a quem quer trabalhar com inovação e empreendedorismo na área da saúde. A gente vê que, principalmente quem está começando, tem muita dificuldade em entender como dar os primeiros passos, como encontrar aí um caminho que faça sentido dentro da área da saúde. O mercado de saúde é um mercado muito difícil, tem suas peculiaridades que diferem de todos os outros mercados. Então, a gente sentia muita falta de um suporte para quem está começando. E o HackMed é esse braço direito de quem está querendo inovar, empreender no mercado de saúde. A gente é uma comunidade hoje, né, de pessoas que querem se desenvolver nesse aspecto e de pessoas que queiram colaborar para construir soluções para o sistema de saúde, né? Nossa visão é que a saúde brasileira precisa de pessoas que resolvam as dores do sistema de saúde, né? O sistema de saúde precisa de nós e nós temos sim a capacidade de ser a mudança que a gente quer ver no sistema de saúde, né? Às vezes só falta dar aquele empurrão ou entender as metodologias certas para a gente desenvolver um produto que faça sentido, para mapear as dores da forma correta. A gente acha que com a metodologia correta e com as pessoas certas, é possível a gente encontrar aqui, dentro do nosso país, né, as soluções para os problemas que a gente enfrenta. Então, um pouco disso que a gente faz. Hoje a gente tem alguns pilares, a gente organiza eventos, a gente tem um braço de educação e um braço de acompanhamento e investimento em startups de saúde que estão no começo da jornada. Então, se a pessoa que está ouvindo a gente tem interesse, né, em aprender mais sobre como desenvolver um negócio na área de saúde, usando tecnologia, mais essa pegada de startups, o HackMed é o lugar certo, né? A gente está aqui para isso, para ajudar as pessoas a desenvolverem soluções e colaborarem entre si para melhorar o sistema como um todo. A gente tem muito essa visão, essa cultura hacker, né? HackMed vem disso, de hackear o sistema, no sentido de identificar falhas e propor soluções para eles. Então, Maravilha! Vocês querem ver é o que que é isso. um exemplo de elevator pitch? Aí, tá, eu vou botar aqui, ó. Eu vou botar o elevator pitch. Siga o Dr. Cauê, um exemplo de como construir o seu elevator pitch. Maravilhoso! Está super de parabéns. Arrasou, hein, cara?
Muito bom, Paulizão. Aí, mas me diz um negócio. O Esteto foi aposentado Pois é, eu ainda dou plantão uma vez por semana, em pronto-socorro, né? Desde que eu me formei, eu trabalho em pronto-socorro. por causa de capilé, grana. Eu queria continuar atendendo meus pacientes. Eu acho que daria para eu viver só com HackMed. Obviamente que o médico hoje é muito valorizado, então dá para ganhar muito mais sendo médico do que com a minha empresa hoje, na fase em que a gente está. Mas eu queria também não perder o contato da medicina como um todo, sabe? Eu gosto, assim, de atender pacientes, eu acho que eu me senti muito empreendedor, né? Pelo menos na fase que eu peguei da pandemia, ficou muito tempo no computador, fazendo coisas mais. Acho que eu perdi um pouco desse contato, sabe? E a medicina, para mim, às vezes era até um desestressante, sabe? Uhum. Então, como eu não faço isso como meu objetivo final, eu acho que eu usava muito dos plantões também para ter minha oportunidade de, pô, conversar com o paciente, ser médico, me sentir também do outro lado, sabe? Então, para mim foi muito bom, eu sempre gostei. Eu mantenho ainda hoje, uma vez por semana eu atendo, uma ou duas, né? Depende da semana, de final de semana, mais. E durante a semana eu foco só no HackMed, Trabalho muito com médico, temos muitos médicos dentro do HackMed, né? Então, estou sempre em contato, falando sobre problemas da área da saúde. Eu não perdi o contato com a medicina, eu acho, porque tudo que a gente faz é voltar para a medicina, mas é muito mais uma pegada de negócio, de tecnologia. E eu uso meu tempo aí, um tempo que eu deixo aí no final de semana para atender pacientes, conversar e ter mais esse lado humano, talvez, da medicina que eu sentia falta também. Tá, depois do desespero da abertura da empresa, seus pais ficaram nervosos, eles já estão calmos, cara. Não tranquilos agora. Mas assim, na Ah, pô, época graças a foi Deus. engraçado. Quando eu falei que eu não ia fazer residência, eu estava estudando para a prova, né? E eu falei para minha mãe, putz, mãe, não vai dar para Você fazer ia fazer o residência quê? porque eu ia prestar ou clínica médica ou psiquiatria. Tá. E aí eu falei que não ia dar, porque eu estava assumindo muita coisa no HackMed, e não ia dar para levar a residência com a empresa, então eu ia ter que escolher uma coisa ou outra. E aí eu falei, bom, eu encontrei alguma coisa que faz sentido para mim hoje, a residência vai estar sempre Uhum, aí, depois é só, né, voltar aos estudos, focar para passar. Mas é o que a gente sempre fez, né? Quem está acostumado com a medicina entrou na faculdade, uhum. sempre estudou, né? A gente sempre estudou, então eu acho que era algo que era mais tranquilo de ser feito, enquanto que o HackMed me parecia uma coisa muito mais difícil de eu replicar no futuro, né? Falei, bom, então nesse momento, acho que por timing eu vou escolher o HackMed, vou focar aqui, é uma coisa que eu gosto. Não sei se na medicina eu vou ter a oportunidade de me encontrar com alguma coisa que me conecte tanto, que nem eu me conectei aqui no HackMed. E ter a oportunidade, né, de parar de pé sozinho. Eu falei, pô, cara, é muito difícil tudo isso acontecer de novo em breve, né? E aí eu foquei na empresa. Aí meus pais ficaram um pouco bravos. Falaram, não, mas Uhum. como assim, filho? Não vai fazer residência e tal. Foi até engraçado que uma época meus pais chamavam um médico por semana para jantar com a gente, para falar sobre a importância de fazer residência, né? E, e aí todo jantar era a mesma história, né? Não, Cauê, é muito legal esse projeto, mas você vai fazer residência, né? Aí eu falava, putz, pois é, não sei ainda, tô pensando. E, e aí foi isso. Mas Ô, hoje coitado tá, dos dois, cara, a estratégia deles não deu certo, cara. é que depois eu comecei a me envolver mais com outras áreas. Minha mãe sempre teve uma pegada de querer que eu tivesse esse lado acadêmico. Então agora eu estou fazendo Aham, até minha especialização na área de educação médica, que está conectado com o aham. HackMed. Então acho que eu consegui trazer o HackMed também para esse mundo da academia que eu gostava. E aí eu acho que ela ficou mais tranquila. Ah, Aonde que não, você está beleza. fazendo, Você tá... Cauê? Oi? Onde você está fazendo especialização agora? Na USP mesmo, lá na Faculdade de Medicina. Eles têm um Ah, pô, departamento que de legal, educação que médica. legal. É. E aí minha tese, na verdade, vai ser trabalhar esse lado de inovação e empreendedorismo na formação dos alunos, dos estudantes, né? Qual que é o impacto disso na sua formação? Excepcional, Então, excepcional. é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Você vai alinhando os pontos, né? Não é algo totalmente afastado do que eu faço. Eu gosto dessa pegada também da parte científica, de poder comprovar as coisas que eu tô fazendo, que aquilo realmente cientificamente faz sentido, sabe? Acho que é uma parte importante também do nosso trabalho como profissionais de saúde, enfim. Então,
Minha mãe ficou mais tranquila Show de depois que eu bola. entrei na. Cauêzão, me fala, preciso te liberar aí, que eu já estourei todo o meu tempo contigo. Agradecer imensamente a sua gentileza aí, tá? Última pergunta. Planejamento estratégico de Cauê para os próximos 5 anos. Como é que você vê aí 2028? Onde é que o HackMed e o Cauê estarão? E como é que tá isso na tua cabeça? Cara, se tudo der certo, meu sonho, assim, com o HackMed, é a gente começar a mapear tudo que interfere na vida de uma startup no setor de saúde. Então, tudo que faz sentido para uma startup e como que a gente pode oferecer o melhor suporte para uma nova solução surgir nesse mercado. Então, eu sonho que daqui a 5 anos a gente vai ter construído um ecossistema em que a gente vai ter bons empreendedores conectados a bons investidores, e isso por si só vai fazer a roda girar, né? Aqui vamos estar formando bons empreendedores e bons investidores para essas ideias, e isso vai aumentar a chance de sucesso dessas startups, e a gente vai entender o que que faz sentido, né? O que que as pessoas têm que aonde que as pessoas têm que investir para se tornar um bom empreendedor, um bom investidor, qual que é o caminho das pedras aí para você conseguir ter sucesso nessa empreitada, ou pelo menos é, errar mais rápido, né? Que nem você falou no comecinho, acho que errar rápido é uma das coisas que a gente aprende no empreendedorismo, e eu acredito que o HackMed tem um potencial muito grande nesse sentido, de ser um lugar onde realmente soluções para a saúde podem ser criadas, sabe? E se a gente entender o que é preciso para isso acontecer, eu acho que daqui a 5 anos a gente vai ter grandes empresas nascendo aqui dentro, sabe? Ser um berçário de inovação e tecnologia para a saúde no Brasil. E isso acaba repercutindo no mundo, eu acho, né? Eu acho que eu sempre tive esse sonho de ver o Brasil no mapa mundial em termos desse sentido, sabe? Se a gente ajudar a construir isso aqui, quem sabe daqui a uns anos as pessoas não olhem para o Brasil como olham hoje para os Estados Unidos, para Israel, sabe? Uhum. Pô, é um lugar que realmente você pode ver inovação surgindo e mudando a vida das pessoas. Então, eu tenho esse sonho com o HackMed, sabe? De algum dia a gente vai ter esse lugar onde as coisas acontecem e a gente vai ver resultados saindo lá na ponta. Temos algumas startups que a gente já acompanha hoje, né? Temos nosso grupo de investidores que está crescendo. A gente vai fazer a segunda rodada de investimento agora numa startup que veio até a gente no HackMed. A minha ideia é que daqui a alguns anos isso só cresça, né? A gente tenha mais startups sendo investidas, mais startups sendo criadas, mais empreendedores se formando aqui e essa rede se autossuportando. Então, acho que é um pouco disso. Maravilhoso, doutor Cauê. Cara, parabéns demais. Você é muito, muito, muito fera, cara. Sou teu fã. Acho que o projeto aí de vocês é algo que precisa ser comunicado, elogiado e divulgado para todo mundo, para mais pessoas, que mais pessoas possam conhecê-lo e possam apoiar realmente vocês, porque é muito louvável aí o que vocês fazem e parabéns demais aí por você aí, pela tua liderança, pela tua juventude. Você cada vez mais tá se superando, está sendo uma pessoa, acho que, como a gente estava conversando inicialmente, né, mais comunicativa, que está dominando mais aí as telas. Cada vez mais você tem mais propriedade aí para falar e agradecer aí teu tempo imensamente, a oportunidade aí de te tê-lo no Fala Doutores. E fala teus arrobas aí. O pessoal da edição tem que colocar aí depois Cauê, HackMed e afins. E todo mundo se inscrevendo, compartilhando, não se inscrevam, né? Tem que começar a falar isso no início, Cauê. Eu falo sempre no final. Meu fone caindo mais uma vez. Samsung, detesto vocês. Fala. Não, perfeito. Obrigado pelo convite, Ricardo. Foi um prazer, cara. Muito legal. Parabéns pelo trabalho aí. Acho que está indo para quase 120 entrevistas, cara. Realmente muito difícil isso. Ver alguém que persiste aí por tanto tempo num trabalho que acredita. Então, eu acho muito legal isso. Acho que está entre as habilidades que eu tenho visto aí que são essenciais para quem quer fazer alguma coisa que de fato gere resultado, né? É impossível sem consistências. Então, você está de parabéns também por isso. E obrigado pelo convite, cara. Para mim é uma honra estar aqui falando com você. Tive a oportunidade de conhecer também através do Fabrício, que é um outro colega nosso aqui que está trabalhando no HackMed comigo já há um tempinho no podcast.
Então, pô, fico muito Fabrício feliz. tá gravando semana que vem, Fabrício. Olha, isso aí, tem uma distância, né? Semana que vem eu tô gravando com ele. Perfeito. E, cara, meus arrobas aí, arroba Cauê Bueno é meu Instagram, o do HackMed, arroba hackmed.br. E eu gostaria de deixar o convite para quem ouve aí e tem interesse por esses temas, mesmo que não conheça muito sobre inovação, sobre empreendedorismo, dizer que o HackMed está de portas abertas. A gente tem pessoas de todos os tipos lá dentro. Eu acho que é isso que dá mais valor para nossa comunidade, assim, essa diversidade de pessoas, de pensamento, de idade. Eu acho que tudo isso é muito importante para a inovação, né? Então, deixo o convite. E acho que é isso, cara. Foi um prazer. Muito obrigado de novo. Espero que a Prazer gente foi tenha outras nosso, conversas, quem rapaz. sabe presencialmente aí. Vamos. Vamos. Tô chegando em São Paulo no final do mês de janeiro. Vou te mandar aqui, quando a gente desligar aqui, vamos marcar um café aí para a gente organizar. Última semana de janeiro, estou aí em São Paulo. Vai ser um Beleza? prazer. Obrigado, Ricardo. Causão, abraço, cara. Pessoal, fica com Deus. Fui.